Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco, eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora brasileiro, brasileira, sobre a importância que tem esta luta que os ucranianos estão movendo contra a invasão russa para nós aqui no Brasil e para a classe trabalhadora em todo o mundo. Esta semana foi marcada por um ato criminoso, que foi a explosão da usina de Kakhovka, no rio de Dnipro. Essa explosão vai afetar o fornecimento de água, de energia elétrica, a moradia das populações ribeirinhas e também uma série de áreas agriculturáveis. Ou seja, um verdadeiro crime. Esse crime foi cometido pelas tropas russas. Por quê? Para provocar essa explosão era necessário organizar ela desde dentro, e quem ocupava a usina nesse momento eram as tropas russas. E as tropas russas também tinham dois motivos para fazer essa explosão. O primeiro motivo é o seguinte: existe uma linha de frente de 900 quilômetros e as tropas ucranianas iniciaram uma ofensiva. Com a explosão, as tropas russas conseguem reduzir pela metade praticamente a linha de frente contra os ucranianos. Por que isso? Porque com a explosão da usina, as águas, o volume de águas que vai rio abaixo, ela vai alagar todas as regiões ribeirinhas, inviabilizando qualquer tipo de manobra militar, e mesmo depois que o fluxo de água passar, a destruição ela vai dificultar essa movimentação. E rio acima a mesma coisa acontece, porque as margens se encurtam, mas essa área que foi encurtada, que deixou de estar submersa, ela também é de difícil trânsito para qualquer tipo de manobra militar. Então um motivo era esse, um motivo imediato. O outro motivo é um motivo de longo prazo, que é a questão de destruir e despovoar. Por quê? Putin quer tomar quanto mais território ucraniano que seja possível, ele quer tomar. E ele teve uma experiência muito ruim em Kherson, porque ele tomou a cidade de Kherson, mas a população praticamente ficou na cidade. E aí a população ucraniana, mesmo os russófonos, eles começam a organizar sabotagem contra a ocupação russa. Já ele teve uma outra experiência em Mariupol, em que ele bombardeou a cidade por 2 meses, expulsou a população, fez um processo de limpeza étnica, e aí o controle da cidade ficou mais tranquilo, e naturalmente ele vai repovoar a cidade a partir de cidadãos e cidadãs russas, né, trazidos desde a Rússia. Então, por esses dois motivos, as tropas russas cometeram esse crime, né? Esse crime que foi a explosão da barragem em Kakhovka. Bom, queria só comentar mais uma coisa ligada a isso, que é muito importante. Quando iniciou a invasão, em 24 de fevereiro do ano passado, um dos motivos alardeados pelo Putin é que a população ucraniana de língua russa, russófona, ela estaria sendo perseguida, massacrada pelo regime ucraniano. O que não era verdade. E ao iniciar a invasão, o que se comprovou é que essa população ucraniana, mesmo de língua russa, ela não aceita a ocupação russa, ela não aceita a invasão, ela conforma uma parte importante dos soldados que estão na linha de batalha para expulsar as tropas russas do país. Então, é importante a gente ver que este motivo, que um dos quais o Putin alegou para fazer a invasão, ele não tem nada a ver com a realidade, porque a população ucraniana, seja de língua russa ou língua ucraniana ou qualquer outra língua, ela não aceita a ocupação russa. Bom, antes de concluir essa edição, eu queria comentar duas notícias que saíram em órgãos de informação internacionais muito importantes. O primeiro é uma reportagem grande que saiu na revista The Economist. Essa revista, essa reportagem, ela fala de uma reunião de estrategistas das potências ocidentais que foi feita em Londres, num local próximo de Finchley Park, e que
ela ocorre periodicamente desde os tempos da Guerra Fria. E aí, as pessoas presentes, você não fala quem estava presente, afirmam o seguinte: elas veem 3 cenários possíveis de evolução para a luta da Ucrânia pela sua libertação. Um primeiro cenário mais positivo seria as forças ucranianas elas terem uma série de sucessos na linha de batalha, chegarem às portas da Crimeia e acabarem provocando uma debandada das tropas russas e uma desestabilização que levasse à queda do próprio Putin dentro da Rússia. E aí a maior preocupação deles é com o armamento nuclear russo, nas mãos de quem? Quem que vai controlar esse armamento? Olha só. Aí eles traçam dois outros cenários. Um segundo cenário mais intermediário, os ucranianos conseguem alguns avanços, mas não conseguem uma vitória qualitativa sobre o Putin. E eles veem um terceiro cenário, em que os avanços são muito pequenos e o tempo acaba vindo ajudar o Putin, de tal forma que no futuro, no ano que vem, com eleições nos Estados Unidos, por exemplo, em que um candidato que é francamente pró-Putin, que é o Donald Trump, eventualmente ganha as eleições, ou fortalecimento de forças pró-Putin em outros países, como a Marine Le Pen na França, que também é outra putinista de primeira ordem, acabe levando a que o apoio militar que a Ucrânia tem hoje, ele seja enfraquecido, favorecendo as tropas russas. Então, essa notícia é interessante. O que me chamou a atenção? Primeiro, a preocupação deles, né? Estão preocupados se o Putin perder, quem que vai tomar conta do arsenal nuclear. Mas o que mais me chamou a atenção é que entre as hipóteses que eles trabalham, não está a pura e simples vitória ucraniana, com a retomada de todos os territórios ucranianos que hoje estão sob controle russo, que são cerca de 17, 18% do território do país. A outra notícia foi dada pelo New York Times. Era um artigo que ele falava com preocupação sobre soldados ucranianos utilizarem símbolos que normalmente no Ocidente são associados ao neonazismo ou à extrema-direita. A mídia pró-Putin adorou o artigo, né? Achou que essa era a prova que os neonazistas estavam no poder na Ucrânia. Mas o próprio artigo ele tem cuidado de afirmar que o regime ucraniano não tem nada a ver com o neonazismo. E eu acho muito importante a gente deixar muito claro que a população ucraniana, a classe trabalhadora que está lutando para libertar seu país, não está lutando para libertar seu país para impor um regime nazista. A experiência do povo ucraniano com o nazismo durante 2 anos na Segunda Guerra Mundial foi uma experiência terrível. A população ucraniana odeia os nazistas, como também odeia a outra ocupação alemã que ocorreu em 1918. Então, essa acusação que o Putin faz, essa insinuação de que os neonazistas é quem comandam a Ucrânia, ela é mentirosa, e é importante a gente saber disso para procurar fortalecer a solidariedade internacional com a luta pela libertação da Ucrânia e pela expulsão das tropas russas. Bom, terminamos aqui essa edição. Até a semana que vem. Slava Ukraini, Slava Robitnie Chamon, Klasso Vissier Krain. Glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.